Oi pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre a PL 1087. Nós vamos desvendar a parte que tange a distribuição dos lucros. Vem comigo. O que muda? Atualmente, a distribuição dos lucros é isento, ou seja, não se paga absolutamente nada pela distribuição de lucros que os sócios, pessoas físicas, recebem. Com a PL 1087, essa distribuição de lucros vai passar de isento a tributada, com algumas regras que vão respeitar as alíquotas. Que regras são essas? Acima de 50 mil mensais, a distribuição passa a ter uma retenção de 10% na fonte, que em seguida eu vou explicar como vai funcionar essa alíquota. Em outra parte eu vou explicar a bitributação, que é um teto da pessoa jurídica com a pessoa física, e uma parte muito importante que é a deliberação dos lucros. Com relação ao cálculo, então, até 600 mil anuais, zero, ou seja, não teremos tributação sobre a distribuição de dividendos. A partir de 600 mil para cima, vai respeitar esta alíquota progressiva, tá? Que vai então partir aqui de 2,5 nesse exemplo, 750 mil no ano, 5%, se eu distribuir 900 mil no ano, 7,5, 1,05 milhões ano, e os 10% só vão atingir a partir de 1.200.000 para cima. Então, 1.200.000 acima, eu vou tributar 10%. Como que vai funcionar isso? Como eu falei anteriormente, acima de 50 mil mês, que já passa dos 600 mil, vai ter retenção de 10%. E lá na declaração de ajuste anual do sócio pessoa física, vai ter esse ajuste de modo a respeitar essa alíquota progressiva. Ou seja, se ele reteve a mais mês a mês, ele vai ter imposto a restituir respeitando essa regrinha aqui. Vamos passar agora para a questão da bitributação. Lá no artigo 16b, existe uma trava para que não ocorra a bitributação. Que trava é essa? Então aqui eu trago um exemplo para vocês. Por exemplo, a alíquota efetiva lá na pessoa jurídica, daquele imposto que a pessoa jurídica paga sobre o lucro, neste exemplo aqui ela chegou com uma alíquota efetiva de 30%. Como se chega essa alíquota efetiva? É o DARF lá do IRPJ dividido pelo lucro contábil. Cheguei nesse exemplo aqui a uma alíquota de 30%. Com relação à distribuição lá de dividendos, para esse sócio aqui, pessoa física, que é o imposto de renda pessoa física mínimo, que está chamando o projeto de lei, eu tive 4%, de modo que o teto das pessoas jurídicas do regime geral não passe de 34%. Portanto, se a alíquota efetiva de uma pessoa jurídica passar aqui de 30% e chegar, por exemplo, a 32%, 33%, e a alíquota lá no imposto de renda pessoa física do sócio ultrapassar os 34%, que é o teto somado à alíquota efetiva da PJ mais a pessoa física, ele vai fazer um ajuste lá na declaração de imposto de renda pessoa física do sócio, de modo que a alíquota efetiva da PJ e da pessoa física não ultrapasse esses 34%. Esse ajuste vai ser feito lá na pessoa física do sócio. Uma outra questão bem importante é o que tange a deliberação. O que significa isso? Até 31 de dezembro de 2025, a sociedade deve deliberar em ata e essa ata ser registrada lá na junta comercial que o lucro acumulado que ela tiver até essa data poderá ser distribuído até 2028 com isenção do imposto de renda pessoa física. Por quê? Porque o projeto de lei 1087 prevê que inicia toda essa regra que eu expliquei a partir de janeiro de 2026. Portanto, se deliberar em ata lá com a assinatura do sócio que os lucros até esta data podem ser distribuídos até o final de 2028 com isenção de imposto de renda pessoa física. Quer saber mais como a Proagil está tratando as estratégias para minimizar os impactos da PL 1087? Nos chame aqui no WhatsApp que teremos o maior prazer de atendê-los.